Boa tarde, que a luz divina ilumine a sua tarde e aqueça seu coração. Estamos iniciando a segunda parte da nossa aula sobre as regras de nomenclatura de Linneu e a diversidade biológica. No próximo slide, vocês ouvirão mais uma musiquinha relacionada à classificação e, em seguida, daremos continuidade à segunda parte da nossa aula. Linneu definiu num distante passado que a espécie que eu estudei formava um binômio. Há um tempo atrás pensou em nos dizer que, olhando a estrutura, seres agrupou, classificou a sua maneira, sublinha a tempo a espécie inteira. Latinizarei para que eu possa se unificar os nomes, os termos. Classificou a sua maneira, sublinha a tempo a espécie inteira. Espécie quem viu, gêneros têm mais traços. Família eu não agrupei de modo errôneo. Das ordens se faz a classe pra dizer que filos, quando se agrupam, reino se formou. Classificou a sua maneira, sublinha a tempo a espécie inteira. Classificou a sua maneira, sublinha a tempo a espécie inteira. Vocês lembram do desafio Examinando a Árvore Filogenética? Qual foi o questionamento que ficou da última aula? Vocês ainda lembram que ficou para responder? Esperamos encontrar maior semelhança entre os genes de quais grupos? Então, vocês responderam a questão?
Respondendo ao desafio examinando a árvore filogenética, se você respondeu baleia e pássaro, parabéns. Mas se não foi desta vez, tente novamente. Atenção! Ampliando o vocabulário. A taxonomia é uma importante ferramenta para os biólogos e, por meio dela, já foram descritas cerca de 1,5 milhões de espécies vivas. Além disso, sempre aparecem novas variáveis, novos termos e explicações. Não é fácil a tarefa para os pesquisadores. Aproveite e acrescente novas palavras ao seu vocabulário. Observe, temos mais uma parte do nosso exercício para ser feito. O que vão fazer? Elabore com suas próprias palavras um glossário com as definições dos termos estudados. Enriqueça seu trabalho. Consulte livros, enciclopédias, revistas científicas e até mesmo a internet. Compare as definições, ok? Aí você pode perguntar, professora, mas o que são os termos, né? Aí vocês vão observar quais são esses termos. São as palavras que nós estudamos até aqui. Você pode estar observando sistemática, filogenética, o termo cladística e outros mais que nós estudamos, que estão todos aí para vocês. Observem e façam com atenção, ok? Então vamos à classificação biológica, domínios e reinos. Quantos reinos de seres vivos devemos considerar? As opiniões dos cientistas são bastante divergentes, mas ao invés de enfraquecer o pensamento científico, isso constitui a razão principal do sucesso da ciência. Destacamos a classificação sugerida pelo biólogo norte-americano Whittaker, que viveu de 1924 a 1980, e modificada por duas biólogas também norte-americanas, a Lynn e a Carlene, que então a gente vai ver um pouco mais sobre isso a seguir. Continuando a nossa classificação biológica, falando de domínios e reinos, nós temos aí essa tabela que mostra reinos e as principais características dos mesmos, ok? Então vamos lá. No reino Monera, ele reúne os seres procarióticos, cuja principal característica é possuírem células sem separação física entre o material nuclear e o citoplasma, ok? E aí nós vamos ter ainda os protistas, que falam do reino bastante controverso, por incluir organismos de diferentes origens evolutivas. Ele inclui os protozoários, seres eucarióticos, unicelulares heterotróficos, as algas, seres eucarióticos unicelulares e multicelulares, autotróficos, fotossintetizantes e os mixomicetos, antes classificados como fungos. E aí nós chegamos no reino fungi, que vai incluir os fungos, que são seres eucarióticos, unicelulares ou multicelulares, com corpo formado por hifas, certo? E aí depois nós temos o reino plant, que ele reúne seres eucarióticos, multicelulares e autótrofos, fotossintetizantes, com formação de embriões sólidos. E por último nós chegamos aí no reino animalia. E quais são as principais características do reino animalia? Então, os seres eucarióticos são multicelulares e heterotróficos, com formação de embrião ocos, certo? Então, os seres eucarióticos, o que são eucarióticos? Lembram? Eucarióticos são seres que possuem células com o quê? O que tem na célula eucariótica? Principal diferença é o quê? Núcleo organizado, não é isso?
E aí nós temos que são o quê? Multicelulares, ou seja, são compostos por muitas células. E ainda os heterotróficos ou heterótrofos, como queiram. Que nesse caso são quem? São os seres vivos que não conseguem sintetizar sua própria alimentação. Então, nós somos classificados dessa forma, ok? Tempo de ler. Leitura 1. Observem. Brasileiros acham bactéria multicelular. Está nos livros de biologia. Bactérias são organismos compostos por uma única célula. Mas algumas criaturas encontradas em várias lagoas no Rio de Janeiro, apesar de terem todos os traços que caracterizam uma bactéria, insistem em ser multicelulares. A descoberta, que torna muito mais sutil a fronteira entre os seres vivos simples e complexos, foi feita por um grupo de brasileiros. Leitura 2. Brasileiros acham peixe desconhecido. Em 1997, uma cientista do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA, coletou, por acaso, um peixe em um igarapé perto de Manaus. Ele tinha apenas 2 centímetros de comprimento e não era possível saber se pertencia a uma nova espécie ou se era a forma mais jovem e desconhecida de algum grupo de peixe. Para piorar, aquele pequeno indivíduo era o único exemplar de peixe misterioso e isso impedia estudos mais aprofundados para descobrir se tratava de uma nova espécie. Então, meus amores, tempo de ler, porque é tempo de se informar. Observem esses 2 trechos bem controversos ao que diz os livros. Então, vamos nos informar, vamos buscar novos conhecimentos, ok? Vamos estudar. Discutiremos alguns pontos importantes com base nas leituras anteriores. O Brasil tem se mostrado capaz de cuidar da biodiversidade que possui. Segundo ponto, há interesse das autoridades em associar o desenvolvimento econômico com a preservação ou conservação das espécies? Terceiro, como interpretamos o interesse de outras nações pela nossa biodiversidade? Então, isso vocês que vão me responder, certo? Então, vocês podem acessar o endereço eletrônico que está aí e conhecer mais uma descoberta realizada por brasileiros. Então, olha só, navegue na internet e encontre exemplos de outros brasileiros que estão ligados na biodiversidade do nosso país. Elabore uma tabela com os seguintes dados. Observem que aqui é mais uma parte da nossa atividade, não é verdade? Então, data da publicação do trabalho que descreve a espécie. Outro ponto, os autores. Outro, local onde a espécie foi encontrada. E, por último, características e parentescos evolutivos entre essas espécies encontradas, certo? Então, vamos lá. Essa é uma parte bem interessante. Aguçando a curiosidade. O que vocês vão fazer? Eleja um representante do reino animal e um do reino vegetal, típicos da nossa região. Então, o que vocês vão fazer a partir disso? Procure obter informações de suas características, formas de adaptação e relação com o ambiente. Se possível, tire fotos das espécies escolhidas, certo? Segundo ponto, tente organizá-las nas categorias taxonômicas possíveis. Terceiro, observe ainda que atividades locais podem comprometer a vida das espécies endêmicas de sua região. E o quarto ponto,
você vai registrar suas observações e elaborar um texto com argumentos coerentes que justifique sua escolha. Então, temos aí uma partezinha que nós chamamos de espécies endêmicas. Vocês podem perguntar, professora, mas o que é uma espécie endêmica? Gente, espécie endêmica é aquela espécie que só tem em determinado local, certo? Então, espécie endêmica para nós é aquela que tem aqui somente na nossa região, que ela não ocorre em outras regiões do país, tudo bem? Então, vamos à ciência, tecnologia e sociedade, certo? Leia o texto a seguir. Então, nós temos: nas florestas tropicais da América Central e da América do Sul, vivem espécies aparentadas de anfíbios coloridos, popularmente conhecido por sapinho ponta de flecha. O nome se deve ao fato de os índios dessas regiões usarem substâncias presentes na pele desses animais para envenenar a ponta de suas lanças e com elas caçar outros animais. Atualmente, sabe-se que as substâncias produzidas por 3 espécies de sapinho ponta de flecha têm propriedades medicinais. Ainda de acordo com o texto anterior, temos as seguintes informações. Observem: o sapinho de flecha A, que é Phyllobates terribilis, produz uma substância chamada batracoticina, que tem efeitos analgésicos locais e propriedades anticonvulsivas, certo? Aí nós temos o sapinho flecha B, que é o Dendrobates pumílio. Produz na pele pumiliotoxinas, que atuam nas atividades cardiotônicas, estimulando o coração. E o terceiro sapinho, que é o sapinho de flecha C, Epipedobates tricolor, produz epibatidina, um poderoso analgésico mais potente do que a morfina. Chegamos à parte de interpretar o texto, certo? O texto que a gente acabou de ler anteriormente. Você percebe que existe uma relação entre as espécies de anfíbios citadas no texto anterior e o tipo de substância por elas produzidas e aplicação médica? Segunda parte. Veja também como o conhecimento empírico das comunidades tradicionais tem contribuído com a ciência e qual a importância de preservar suas culturas. Terceiro ponto. O conhecimento dessas comunidades locais deve ser valorizado e respeitado? Essas são perguntas que os senhores devem responder. Pensem nisso, ok? Então, elabore um painel de notícias, pesquise em jornais de circulação de nossa cidade sobre novas formas de tratamento para doenças como câncer, AIDS, dengue, entre outras. Como nós estamos agora em época de pandemia, seria interessante pesquisar também sobre o coronavírus, o Covid-19. Divulgue e informe os resultados obtidos para a sua comunidade por meio de e-mails, blogs e outras redes sociais que você utiliza. Não se esqueça de citar a fonte. Então, quando pesquisamos, não podemos esquecer de citar a fonte, de onde tiramos as informações. E mesmo porque estamos em época de quarentena, não podemos sair de casa para fazer a divulgação, então precisamos utilizar a internet, certo? As nossas redes sociais para fazer a divulgação do resultado do nosso trabalho, tudo bem? Integrando conhecimentos. Como vimos, a sistemática, além de permitir conhecer a vida e distribuição dos seres vivos na Terra, ajuda também na busca de novos produtos e medicamentos que podem ser obtidos na diversidade biológica. Permite ainda acompanhar o nível de extinção das espécies e ajudar em sua preservação. Então,
Como se pode ver, a sistemática permite-nos ainda grandes surpresas. Então, olha só, vocês vão fazer um relato de experiência, certo? Finalizando, sugerimos que você avalie o progresso de sua aprendizagem durante a nossa interação. Relate suas experiências relacionadas ao tema e à atividade proposta. Então, essa é a nossa parte final da nossa atividade. Vocês vão fazer esse relato, anotar tudo, ok? Agradeço a todos por mais uma aula. Muito obrigada e fiquem com Deus. E não esqueçam de estudar, ok? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Podem perguntar.